quero falar com você sobre paz. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero só orar com você. Nós temos esse propósito de orarmos por 8 pessoas, 8 pessoas, até o final desse ano, dia 31 de dezembro, queremos ver uma grande colheita em Lagoinha, amém, queridos? Onde houver uma Lagoinha espalhada por esse Brasil, por esse mundo, o nosso desejo é ver Deus salvando pessoas, é ver Deus alcançando pessoas. Todos receberam uma folha onde você pode escrever 8 nomes. Se você ainda não começou esse propósito, não tem problema, você pode começar hoje. Nós temos orado e jejuado nesses últimos 100 dias desse ano, não para adquirirmos riquezas, não por uma promoção no âmbito profissional, e não é que isso seja ruim. Nós temos orado e jejuado para que Deus nos dê vidas, amém, queridos? Queremos almas, queremos almas. Então eu quero orar com você. Se você não tem os seus 8 nomes, você pode pelo menos pensar em um aí, talvez um amigo seu, um familiar, um parente próximo ou distante, talvez até mesmo o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa, talvez seu noivo, a sua noiva, o seu namorado, que ainda não é convertido, não é cristão, e você tem orado. Vamos orar juntos nessa hora. Pai Celestial, temos tido esse propósito de orarmos por 8 pessoas, pela volta delas, ou pela sua salvação. E a tua palavra nos ensina que, se essas pessoas ainda não se entregaram ao teu Filho, é porque o Deus desse século cega o entendimento para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Então nós oramos por olhos abertos, nós oramos pelo fim da cegueira espiritual, oramos, ó Deus, para que cadeias sejam quebradas, oramos para que o coração endurecido seja regado, Senhor, pela tua presença, pela tua água, pela tua palavra, e que ele, Senhor, seja quebrantado, para que a tua palavra produza fruto, para que a semente prospere a 30, 60 e 100 por 1. Pai, nós oramos nessa noite, pedindo, Senhor, que as pedras sejam removidas, aquelas pedras que impedem que a semente produza raízes profundas, que os espinhos que sufocam a palavra sejam retirados, que as aves de rapina que roubam a semente pela falta de entendimento sejam expulsas, e que haja corações abertos, prontos para receberem a palavra 30, 60 e 100 por 1, para a glória do teu nome. Nós oramos em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Amém. Efésios capítulo 2, versículo 11, eu leio com você esse texto na nova tradução da linguagem de hoje. Lembre que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas que Deus havia dado para o seu povo. E neste mundo vocês viviam sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus apenas um povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos. E dos dois povos, ele formou apenas um único povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz.
Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, Ele nos uniu em um só corpo e nos levou de volta para Deus. Assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia da paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros e nem visitantes. Agora, vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês, também unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros, para se tornarem uma casa aonde Deus vive por meio do seu Espírito. Alguém pode dar uma glória a Deus? Pai, fala conosco nessa noite, por meio da sua palavra. Nós te pedimos isso, em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Irmãos, deixa eu só dar um aviso antes que eu esqueça. Já estava me esquecendo, eu lembrei, então eu vou falar antes que eu esqueça. Amanhã, meio-dia, entra uma devocional nova no nosso canal do YouTube, no canal do Cristo Vivo. Então essa semana eu vou estar falando sobre um tema muito importante dentro desse mês de outubro. Se você quiser, amanhã, a partir do meio-dia, você pode então assistir essa devocional que vai estar lá no canal do Cristo Vivo. Amém, queridos? Antes que eu esqueça. Bom, eu não sei se você já percebeu, mas a gente vive num mundo tão grande e ao mesmo tempo tão pequeno, sim ou não? Gente, só para vocês terem ideia de como o mundo ele pode parecer grande e ao mesmo tempo pequeno. Há uns 3 ou 4 anos atrás, a primeira vez que eu tive a oportunidade de ir aos Estados Unidos para pregar na cidade de Nova York, eu fui dar um rolê lá em Nova York, é claro, né? Fui pregar e aproveitei para dar um rolê. E eu decidi ir conhecer uma loja de eletrônicos que se chama Best Buy. Alguém já ouviu falar dessa loja aqui? Fui lá. Quando eu cheguei na porta da Best Buy, ela não é a única, tem muitas, mas quando eu cheguei na porta de uma, eu encontrei com um casal aqui de Lagoinha. Você está entendendo o que eu estou falando? Irmão, eu estava nos Estados Unidos. Cheguei, encontrei com o casal. Falei, ué, o que vocês estão fazendo aqui? Aí ele, não, o que você está fazendo aqui? Falei, eu vim pregar, e eles não iam comprar. Irmãos, o mundo parece tão grande e ao mesmo tempo tão pequeno. Escuta isso. Minha esposa nasceu nos Estados Unidos, viveu a vida dela toda lá. Mas a família dela, por parte de mãe, é toda aqui de Minas. Uma parte mora aqui em Belo Horizonte, uma parte mora em Confins, uma parte mora em Lagoa Santa. Essa semana, sábado, cheguei de viagem no aeroporto e encontrei um rapaz que já foi membro da minha célula há uns 5, 6 anos atrás. E aí eu estou que converso com ele, ele, não, eu conheço a sua esposa. Eu falei, como é que você conhece minha esposa? Eu casei faz 1 ano e 3 meses. Eu falei, não, porque eu namorei com uma prima dela que mora aqui em Belo Horizonte. Eu falei, gente, não é possível. Falei, quando a sua esposa morava nos Estados Unidos, eu e a fulana fomos para lá e ficamos hospedados na casa dos pais da sua esposa. Eu falei, gente, você está brincando comigo? Irmãos, o mundo é tão grande, sim ou não? Mas ao mesmo tempo ele parece
tão pequeno, principalmente com o fator chamado globalização, com o fator chamado internet. Eu namorei com a Virgínia aproximadamente 1 ano e 8 meses, e a gente se via todos os dias, através de um negócio chamado FaceTime. Irmãos, eu jantava com a Virgínia pelo FaceTime, marcava de jantar, amor, vamos jantar hoje, vamos. Eu falava, eu vou no meu restaurante preferido, você vai no seu, e a gente janta pelo FaceTime, aleluia. Jantava pelo FaceTime. O mundo parece tão grande, mas ao mesmo tempo tão pequeno. Só que às vezes, ele parece tão pequeno, mas também tão grande. Porque ainda que existam tantos recursos para aproximar as pessoas, a distância geográfica se tornou um fator tão insignificante para aproximar as pessoas ainda continuam tão separadas nesse mundo que parece tão pequeno. Exemplo, nessas eleições, nunca se viu tanto um Brasil tão polarizado, pessoas brigando e discutindo por causa de partido político, por causa de candidatos, pastores ofendendo pastores. Gente, eu fiquei assustado, pastores chamando outros pastores por causa do seu posicionamento público, de lobos, de falsos pastores, pessoas que deixaram de ter amigos por causa de posicionamento político. Eu lembro que no primeiro turno da eleição, quando eu fui votar, estava lá no colégio votando, e na minha frente tinha um casal, e eles estavam quebrando o pau, porque um votava no ciclano, e o outro votava no beltrano. Em pleno século 21, nós vemos pessoas se dividindo por um preconceito na questão de cor, pessoas que não aceitam outras por causa da cor da sua pele, discriminação de algumas pessoas por causa de alguns posicionamentos que diz respeito tão somente à sua vida particular, sua vida individual. Sabe o que isso nos mostra? Isso nos mostra, irmãos, que com todo o avanço, nós ainda somos péssimos de estabelecermos a paz. Isso nos mostra que eu e você temos uma capacidade muito grande de construirmos tréguas, mas não de construirmos paz. Como assim, pastor? Vou dizer para você, o ser humano é capaz de lidar com o outro até o momento em que o outro concorda com ele. Quando há um posicionamento discordante, aí o que acontece? Pau quebra. Eu concordo com você e caminho com você até que você concorda comigo. A partir do momento que você falou alguma coisa que não me agrada, eu viro as costas e deixo você falando sozinho. Sabe o que isso mostra? Isso mostra que a gente só sabe construir tréguas. O que é trégua? Trégua é um ponto em comum que a gente decide abraçar para ter um relacionamento tranquilo. Mas irmãos, Deus não constrói tréguas, Deus estabelece a paz. Ele não é o príncipe das tréguas, Ele é o príncipe da paz. E é exatamente isso que Paulo está tentando mostrar para mim e para você nesse texto que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer para mim e para você que havia uma discordância, havia uma guerra, havia uma separação entre dois povos, entre duas etnias, judeus e não judeus. E preste atenção, em primeiro lugar, essa separação, essa divisão tinha a ver com a questão da etnia, com a questão do nascimento. Por quê? Porque o judeu se considerava especial, se considerava povo de Deus, e não achava que quem não nascia na etnia dele era digno de ele estabelecer relacionamento. Você deve se lembrar, em Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz que Deus virou para um homem chamado Abraão e disse para ele: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai e vai para uma terra que eu vou mostrar para você. Vou fazer de você uma grande nação, eu vou engrandecer o seu nome, você vai ser uma bênção. Eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e através de você todos os povos da terra serão abençoados. Perceba, queridos,
A razão de Deus ter entrado em um pacto com um homem chamado Abraão, era que através dele, todas as famílias da terra pudessem ser abençoadas, através do povo que Deus ia levantar através de Abraão. Mas os judeus não entenderam isso, e começaram a se achar especiais, começaram a se achar melhores do que os outros, porque tinham um relacionamento com Deus, e por isso, se distanciavam das pessoas que não tinham o mesmo sangue que eles. Segundo, havia uma divisão, uma separação, por uma questão religiosa. Ou seja, quem não serve o Deus que eu sirvo, quem não serve o Deus que eu presto culto, quem não adora o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, não merece ser meu amigo, não é digno do meu relacionamento. Havia uma separação, irmãos, étnica, e havia uma separação religiosa entre judeus e entre gentios. Mas Paulo descreve uma terceira separação, que é a separação que nós, como não judeus, e também os judeus, experimentávamos por causa da nossa distância com Deus. Eles em função do pecado, e nós, porque não tínhamos o direito a tudo aquilo que Deus havia concedido aos judeus. Agora preste atenção. Será que nós muitas vezes também não procedemos dessa forma? Será que nós muitas vezes também não agimos assim? Ao invés de construirmos paz, criamos conflito? Quantos de nós aqui, preste atenção, quantos de nós, depois que assumimos um relacionamento com Deus, começamos a nos sentir melhores do que as pessoas com quem a gente convivia, e simplesmente as abandonamos, taxando essas pessoas de pecadores? Quantos de nós aqui tínhamos bom relacionamento com a família, tínhamos bom relacionamento com os parentes, com os amigos, aí converteu, virou chato, porque agora pensa, porque é crente, que ele não pode mais se misturar com os outros pecadores, né? Ele vive no universo separado, vive no universo que é só dele. Segundo, muitas vezes nós construímos barreiras, irmãos, por causa de opções religiosas. Discriminamos o fulano que decidiu escolher outro tipo de credo religioso, pensando o seguinte: eu sirvo a Deus, eu sou crente, então eu sou melhor do que os outros, que o outro é o idólatra, o outro não adora Deus, e a gente discrimina, construindo barreiras, construindo muros. Irmãos, preste atenção, Deus nos alcançou e nos deu a perspectiva certa do relacionamento com Ele, não é para a gente taxar os outros, é para servir os outros, não é para a gente discriminar os outros, é para estender as mãos aos outros. Você precisa se lembrar que um dia você era cego como ele, que um dia você estava no pecado como ele, e se você está onde você está agora, não é porque você é bom, é por causa da graça de Deus, é por causa da misericórdia de Deus, é por causa do sacrifício do Filho de Deus. Então você não pode tomar isso que você tem experimentado pela graça, nós não podemos tomar isso que temos experimentado pela graça e transformarmos isso numa ocasião para taxarmos os outros e construímos barreiras. O texto diz para mim e para você que Jesus desfez essa separação étnica, essa separação religiosa. E como é que Deus fez isso? Como é que Deus quebrou com essas barreiras? Como é que Deus acabou com esses conflitos? Olha que interessante, irmãos. Deus acabou com esses conflitos, não dizendo para os gentios que eles deveriam se tornar judeus, e nem dizendo para os judeus que eles deveriam se tornar gentios. Você não acha interessante isso? Tem gente que pensa que para acabar com os conflitos culturais, o gentio tem que virar judeu, ou o judeu tem que virar gentio. Não foi isso que Deus fez. Porque se Deus tivesse mandado os gentios virarem judeus, os judeus iam olhar e falar assim: está vendo, eu falei que a gente era o povo santo de Deus.
Falei para vocês que a gente era melhor, que só vocês se tornando como a gente é, que vocês podem ser salvos. Mas Deus nem também desvalorizou, irmãos, mandando os judeus se tornarem gentios, o papel que os judeus têm na história, para levar adiante a semente da salvação, o Filho de Deus. Olha o que o texto diz. O texto diz para mim e para você, que Deus acabou com esse conflito, criando um novo povo. Eu vou repetir, amém, queridos? Você não está comigo aqui essa noite. Deus acabou com esse conflito, não transformando judeus e gentios, e nem gentios e judeus. Deus acabou com esse conflito, transformando judeus e gentios em um novo povo chamado igreja. Chamado igreja. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Deus acabou com esse conflito, criando um novo povo, criando uma nova nação, aleluia, criando uma família. Diga glória a Deus. Irmão, eu não sei se você entende isso, não sei se você entende, mas o texto diz que Deus criou um novo povo com Ele, por meio do sangue do seu Filho Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, amém, irmãos? Diga glória a Deus. Irmãos, por causa do sacrifício de Cristo, por causa do derramamento do sangue do Filho de Deus, Deus criou um novo povo, Deus criou uma nova família. Aonde essa nova família, nessa nova família, o que conta não é se você é judeu, não é se você é gentio, o que conta não é a família que você nasceu, o quanto de dinheiro você possui, ou que tipo de religião você possuía antes de ter uma aliança com o Filho de Deus. O que conta é se você está debaixo de um sangue. Eu vou repetir aqui. O que conta é se você está debaixo do sangue. O que conta é se você está debaixo da aliança. Alguém pode dar glória a Deus por isso? É isso que conta. É se você está debaixo do pacto, é se você está debaixo da aliança. Irmãos, é simples de entender isso. Quando duas pessoas se casam, elas estabelecem um pacto, amém, queridos? Elas estabelecem uma aliança, e a partir desse pacto, a partir dessa aliança, uma nova família, um novo povo é criado, um novo povo é formado. Eu não sei se você entende isso, mas Jesus acabou com as nomenclaturas que todos nós carregávamos, quando Ele derramou o sangue dele na cruz, e Ele criou um novo povo, Ele criou uma nova família, Ele estabeleceu um pacto, e aqueles que estão debaixo desse sangue, aqueles que estão debaixo do pacto, são contados diante de Deus, não pelas nomenclaturas que carregavam, mas por causa do sangue do Filho dele, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Ele acabou com a separação por causa do seu sangue. O texto diz para mim e para você que Deus não apenas acabou com a separação entre os homens, transformando todos em um novo povo por meio do sangue de Cristo. Irmão, eu não sei se você entende isso, não sei se você consegue pegar isso, mas pense nesse exemplo. A Bíblia diz que Deus tinha um povo que estava ali no Egito, e todo esse povo estava ali experimentando do livramento que Deus estava trazendo por meio das ações, dos juízos que Deus vinha trazendo sobre os deuses do Egito. Só que havia um juízo definitivo, havia um juízo que iria de fato aniquilar com a dinastia do Egito, havia de fato derrubar toda aquela dinastia, para que o povo de Deus fosse realmente totalmente livre. O texto diz que Deus disse que Ele iria enviar o anjo da morte, e o anjo da morte ia passar por todo o Egito, dizimando todos os primogênitos, ou seja, os homens que poderiam dar continuidade àquela dinastia, o primogênito do faraó, e de todas as famílias do Egito. E o texto diz que Deus falou com aquele povo: olha, eu tenho uma aliança com vocês, eu tenho um pacto com vocês.
e para que vocês sejam livres, para que a morte não atinja vocês, vocês devem pegar um cordeiro, e vocês devem matar esse cordeiro. Vocês vão pegar o sangue dele, e vocês vão passar na porta da casa de vocês. Depois vocês vão assar esse cordeiro, e vocês vão comer ele, com ervas amargas e pão sem fermento. E todos aqueles que estiverem debaixo do sangue, todos aqueles que estiverem debaixo da marca, serão poupados da morte, serão poupados da destruição, serão poupados de serem aniquilados pela morte. Irmão, você consegue entender que o Cordeiro de Deus foi imolado, o sangue dele foi derramado, você hoje come a carne dele, você hoje bebe o sangue dele, porque você faz parte de um novo povo, que tem um pacto com Deus, que tem uma aliança com Deus, que foi firmado debaixo do sangue do Cordeiro. Aleluia! Um novo povo, uma nova família. E o texto termina dizendo, o texto diz aqui para mim e para você, que não apenas Deus acabou com os conflitos que existiam entre nós, mas Ele também acabou com os conflitos que existiam entre nós e Deus, por meio do sangue de Cristo. Irmãos, o sangue de Jesus não é suficiente apenas para nos conectar uns com os outros, o sangue de Cristo é suficiente para nos conectar com Deus. Eu não sei se você entende isso, mas toda a nossa falta de conexão tem a ver com essa falta de conexão essencial, porque nós não estávamos conectados com Deus, a gente aprendeu a fazer guerra. Porque a gente não estava conectado com Deus, a gente aprendeu a matar. Porque a gente não estava conectado com Deus, a gente aprendeu a desferir palavras de ódio. Porque a gente não estava conectado com Deus, a gente aprendeu a depreciar o outro, a humilhar o outro. Porque todo esse tipo de relacionamento vem ao ser humano após a queda, vem ao ser humano após essa ruptura essencial. Mas irmão, quando você é conectado com Deus, aleluia, quando você é ligado a Deus, quando a sua tomada é ligada na tomada de Deus, você passa a ter comunhão com Ele. E por isso a construção dos teus relacionamentos não é mais pautada em guerra, não é mais pautada em desavença. Você constrói relacionamentos na perspectiva do perdão, você constrói relacionamentos na perspectiva da graça, você constrói relacionamentos na perspectiva da misericórdia. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui essa noite? Existe uma figura que Paulo usa aqui nesse texto que é maravilhosa, já estou encerrando, que é a figura, ele diz assim, que nós estamos sendo construídos como um edifício. Diga comigo, edifício. Você já entrou numa casa que não está totalmente terminada? Quem já entrou numa casa que não está totalmente terminada aqui? Quem já ficou morando numa casa em obra aqui? É gostoso ou não é? É uma delícia, sim ou não? Mas você tem que aprender a conviver, sim ou não? Meu irmão, você consegue entender que nós somos um edifício, mas nem todo ele está acabado ainda? Nós estamos em obra. O edifício não está pronto. Existe uma parte desse edifício que já está bonitinho, já passou o reboco, já sentou o azulejo, já trocou a torneira, mas tem outro que está no tijolo ainda. E ao invés de você ficar apontando para o seu irmão as partes que ainda precisam ser acabadas, por que você não ajuda ele a terminar de construir o resto? Tem alguém comigo aqui? Escuta aqui, a parte de jogar o que não presta no chão, Jesus já fez. A Bíblia diz que na cruz Ele destruiu. Jesus não está precisando de pedreiro para quebrar, não, Ele está precisando de pedreiro para construir. A função de destruir é dele, Ele já destruiu, Ele já fez, Ele quebrou o ódio. Aleluia. Ele quebrou o ódio,
Ele quebrou as barreiras. Irmão, preste atenção. Nós precisamos ser tolerantes com o avanço dos nossos irmãos. Se você está caminhando mais rápido, se você está crescendo mais rápido, se você está maturando mais rápido, não usa a tua maturidade para descredibilizar aquele que precisa caminhar o que você já caminhou. Tem gente que a maturidade dele está servindo para matar o outro, o conhecimento está servindo para matar o outro, a espiritualidade serve para matar o outro. Ele ora 10 horas para criticar o que não ora 1 hora. Sua oração não serve para nada. Meu irmão, em nome de Jesus, Jesus nos ensinou uma outra perspectiva de relacionamento. Ele nos fez um povo, nos colocou debaixo do mesmo sangue. Ele falou para a gente: vocês agora são uma família. Aprendam a viver e a construir relacionamento na perspectiva do perdão. Alguém pode dar um glória a Deus? Vamos aplaudir forte mesmo e dar aleluia. Cara, isso aqui é demais. O Paulo termina esse texto dizendo que porque Cristo quebrou as barreiras entre judeus e gentios, entre nós e Deus, porque Cristo nos reconciliou uns com os outros e nos reconciliou com Deus, ele termina esse texto dizendo que o resultado disso, escuta isso, o resultado disso é que nós nos tornamos uma nação. Diga comigo, uma nação. Olha isso aqui, olha que loucura. Você sabia que todas as nações que existem no mundo derivaram de 3 pessoas? Todas. Depois das águas do dilúvio, Deus preservou Noé e os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Todas as nações que vieram a surgir descendem desses 3: Sem, Cão e Jafé. Olha que interessante, escute isso. Em Atos capítulo 8, Deus salva um homem nascido na Etiópia. Sabe de onde descende essa família? Os etíopes, da família de Cão. Em Atos capítulo 9, Deus salva um homem chamado Saulo de Tarso. Sabe de onde descende essa nação? De Sem. Em Atos capítulo 10, Deus salva um centurião chamado Cornélio. Sabe de onde ele descende? De Jafé. Sabe o que isso mostra? É que dentro do povo de Deus, Deus não faz acepção de nação. Irmãos, isso aqui é muito forte. O Apocalipse diz para mim e para você que um dia, diante do trono de Deus, estarão ali todos os que procedem de todo povo, tribo, língua e nação. Eu vou acrescentar aqui, amém? Todo povo, tribo, língua e nação e partido político também. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer salvar todas as nações. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Todas as nações se tornando uma única nação. Segundo Paulo diz que o resultado disso é que a gente se torna uma família. Escuta isso aqui, pastor Márcio sempre fala essa frase. Gente, pastor Márcio tem aquelas frases que ele fala, que você fica assim meia hora pensando assim, né? Mito. Pastor Márcio é mito, irmãos, amém? Ele é um mito. Olha o que o pastor Márcio diz: quem diz quem é seu irmão, não é você, é seu pai. Deus nos fez uma família, amém? Só que quem diz quem são os meus irmãos não sou eu. Quem diz quem são os meus irmãos é meu pai. Não é você que fala assim: fulano não é meu irmão, meu santo não bateu com o dele. Meu filho, deixa eu dizer uma coisa para vocês: se o seu santo não bateu com o dele, tem algum problema, porque o santo dele é o seu santo.
Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Vai se acostumando, porque na vida eterna nós vamos orar tudo junto embolado. É uma família só, alguém pode dar glória a Deus? E por último, nós somos um templo, aonde o Espírito Santo habita. Deixa eu dizer uma coisa para você. Escute isso aqui. Quem não faz parte da igreja, escute isso. E eu não estou dizendo a igreja física, não estou dizendo a comunidade local. Estou dizendo o corpo universal de Cristo, amém? Espalhado em todo mundo, composto de todos aqueles que são lavados e remidos no sangue de Jesus. Quem não tem comunhão com o corpo de Cristo, não tem o Espírito. Por quê, irmãos? Porque o Espírito habita onde, irmãos? O Espírito habita no corpo de Cristo. E por sermos parte do corpo, nós temos o Espírito Santo. Agora, você é uma pedra sozinha, fora do templo, você acha que o Espírito está em você? Ninguém pode ter o Espírito fora do corpo de Cristo. Ninguém pode ter o Espírito sozinho. O Espírito não é dado para um indivíduo, o Espírito é dado para um corpo coletivo. E nesse corpo coletivo em que todos estão ali inseridos, todos podem experimentar do Espírito. E nesse corpo coletivo o Espírito se manifesta em multiforme graça. Não está no corpo, não tem o Espírito. Não está ligado a Cristo, que é o cabeça, não tem o Espírito. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer experimentar mais do Espírito Santo? Quantos querem? Então aprenda a conectar-se com seus irmãos. Porque a porção do Espírito que talvez você não experimentou, não está em você, está nesse irmão que está do seu lado aí, ó. Amém, queridos? Nós nos tornamos um templo, aonde o Espírito Santo habita. Nós nos tornamos um templo composto de várias pedras, para que o Espírito habite, para que Deus habite conosco. Amém, meus irmãos? Amém. Fica de pé no seu lugar. Ei, glória. Acabou as barreiras, acabou o muro de inimizade. Aí eu não converso com o ciclano, não converso, irmão, não tem isso, você está debaixo do sangue, você é um povo só, amém, querido? Amém, querido? Glória a Deus, feche os seus olhos. Aprenda a construir pontes, irmão. Aprenda a estender a mão. Aprenda a perdoar. Para de viver baseado no ódio. Para de usar suas redes sociais para ficar descendo pau nas pessoas. Qual foi a última vez que você usou sua rede social para elogiar alguém? Para reconhecer o trabalho de alguém? Para criticar? Irmão, é fácil. Mas o fruto da justiça se manifesta também no reconhecimento da bondade das outras pessoas. O mundo já está ácido. Pessoas ácidas já tem de sobra. Onde é que estão as pessoas que vão adoçar essa vida? Que vão fazer diferente? Seja essa pessoa. Ah, pastor, mas não tem nada de bom. Impossível. Ele é um ser humano? Foi criado à imagem e semelhança de Deus? Então ele já tem uma coisa boa. Deus acabou com as barreiras. Nós estamos debaixo do sangue, querido. Pare de ficar caçando coisa para se separar. Barreira étnica, barreira espiritual, barreira... Para com isso. Você está debaixo do sangue.
Com seus olhos fechados, suas duas mãos sobre o seu coração, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado, porque os muros que eu construí, o Senhor derrubou. Diga: muito obrigado, porque a indiferença que eu construí, o Senhor terminou. Diga: obrigado, porque o Senhor me amou e me reconciliou com o Pai, para que agora, Jesus, através de Ti, eu possa me reconciliar com as pessoas. Diga: Jesus, recebe a minha vida. Diga: nessa noite, eu me rendo, eu me entrego. Ore também dizendo: e eu, Senhor, que um dia andei contigo, mas eu me afastei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração, eu queria orar por pessoas que estão aqui, que fizeram essa oração pela primeira vez, nunca tinham orado, entregando a sua vida a Cristo, ou talvez você orou reconciliando com Cristo, e você quer receber essa oração. Se você está aqui nessa noite, fez essa oração pela primeira vez e quer entregar a sua vida a Cristo, ou você está aqui e você quer voltar para o Senhor Jesus, eu quero orar com você, quero orar por você. Se você quer receber essa oração, gostaria que você levantasse uma das suas mãos, para que eu pudesse conhecer você. Levante bem alto. Existe alguém nessa noite? Tem uma mão levantada lá em cima. Tem mais alguém? Levante bem alto. Tem mais uma mão levantada aqui à minha esquerda. Levante bem alto uma das suas mãos. Eu quero orar com você, eu quero orar por você nessa noite. Tem mais alguém? Vou pedir, vem cá pertinho de mim. Você consegue descer aqui? Vem cá, cara. Pode acompanhar ele, os amigos que estão junto. Pode descer com ele. Isso. Vem cá, por favor. Isso. Vamos aplaudir esses queridos que estão vindo aqui. Se tiver alguma outra mão que eu não tenha visto, você pode sair do seu lugar e vir aqui pertinho de mim. Eu quero orar com você. Enquanto o pessoal vem chegando, na sua tela vai aparecer um telefone. Você também pode tomar essa decisão. Liga para esse número, 3429-9500, 9550. É o telefone da paz. Nós queremos orar com você, queremos abençoar a sua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Tem mais alguém? Estou só esperando o rapaz chegar. Tem mais alguém que precisa tomar essa decisão hoje? Você pode me ajudar a pregar nessa noite? Pode me ajudar? Vira para quem está perto de você e pergunta para ele: e aí, meu irmão, como é que está a sua vida com Deus? Pergunta para ele: como é que está o seu relacionamento com Jesus? Tem mais alguém que precisa estar aqui essa noite? Levanta uma das suas mãos ou sai correndo, vem aqui na frente. Eu quero orar com você, eu quero orar por você nessa noite. Vamos aplaudir esse querido que está chegando. Vem cá, mano. Tem mais alguém? Glória a Deus. Pode vir com ele, vem cá. Isso. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, por favor. Glória a Deus. Obrigado que vocês vieram. Muito obrigado que você veio. Obrigado que você veio. Viu? Que a gente pode conhecer vocês, orar por vocês, tá bom? Estenda as mãos para cá, por favor, e orem comigo dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado por estas vidas que se entregam ao Senhor. Diga: Pai, nessa noite nós os abençoamos, declaramos que eles são teus, que eles pertencem a Ti, e a partir de hoje, como família deles, debaixo do mesmo sangue, diga: Pai, nós nos comprometemos em amá-los, em servi-los, em ser com eles a Tua família, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir esses queridos aqui. Glória a Deus. Olha só, eu queria só mais 2 minutos da atenção de vocês. Se vocês deixarem, a gente queria anotar o seu nome e o seu telefone, porque eu queria ligar para vocês, queremos ligar para vocês, depois que acabar essa celebração, amanhã, pode ser? Tranquilo? Então eu vou levar vocês para uma sala, aqui à minha esquerda, na sua direita, vou te dar um livro de presente. Assim que terminar lá, vocês podem voltar, se quiserem ir uma oração, eu vou estar por aqui, tá bom? Pode ser? Então vamos aplaudi-los enquanto eles saem, irmãos, por favor. Vamos aplaudir forte, por favor, igreja. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir forte, vamos aplaudir forte. Isso. Glória a Deus.
Gente, desculpa a hora, eu nem vi que são 10h20 já, passou muito rápido, perdão, irmãos. São 10h20, desculpa, perdoa. Irmãos, amanhã, meio-dia então, o canal do YouTube tem devocional. Gente, se fosse vocês assistiam, tá muito legal, bem legal os temas desse mês, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito, seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Dê um abraço quem está pertinho de você, vai na graça, vai na paz, como diz o pastor Márcio, vai viver a melhor semana da sua vida. Deus te abençoe, uma ótima semana, em nome de Jesus, amém.